Vingadores, Doutor Destino e Guerras Secretas estão chegando para concluir a saga do multiverso da Marvel. E a gente sabe que tem muita coisa aí confusa nessa saga. Afinal, o que é o multiverso e o que realmente você precisa saber para não se perder nos próximos filmes? Então vem comigo que eu te explico tudo sobre a linha do tempo do multiverso da Marvel de um jeito simples e direto. Mas antes, se você ainda não viu a saga do infinito, aquela história do Thanos e da joia lá com os Vingadores, clica aqui em cima no card que tem um resumão completo com todos os acontecimentos do MCU até aqui. E se você já viu, então bora continuar. O multiverso! O multiverso é a ideia de que existem vários universos paralelos, cada um com sua própria versão de heróis, vilões e histórias. Ou seja, o Homem-Aranha que você conhece pode existir em outro universo com outro rosto, outra vida e até outros poderes. Mas de onde vem essa ideia afinal? Bom, na base de tudo isso, o multiverso é inspirado na física real e na ficção científica. Vamos pegar a teoria das cordas, por exemplo. Imagine que o nosso universo é como um violão gigante. Nós só conseguimos ver e ouvir algumas das cordas, mas existem várias outras cordas vibrando bem ali do nosso lado. Essas cordas invisíveis criam dimensões completamente diferentes que a gente simplesmente não consegue perceber. Depois, temos a teoria dos mundos paralelos. Pense nisso como chegar em uma encruzilhada. Se você escolher virar à esquerda, você vive essa realidade. Mas, no exato mesmo momento, uma outra versão sua decidiu virar à direita. Cada pequena escolha cria um universo totalmente novo. Mas preste atenção aqui. Na ciência do mundo real, tudo isso é apenas uma teoria, uma grande hipótese. Já no universo Marvel, no entanto, isso é uma realidade absoluta. A Marvel começou a brincar com o multiverso nos quadrinhos lá nos anos 60 e 70. Os criadores perceberam que podiam contar diferentes versões das histórias sem mexer na linha principal. Assim, surgiram os chamados universos alternativos. Entre os exemplos mais famosos estão o Homem-Aranha de 2099 e o Miles Morales e até o Wolverine zumbi, todos vindo de realidades diferentes. Agora que você já entendeu o conceito do multiverso, vamos ver como a Marvel abordou ele, começando com Loki. Em Vingadores Ultimato, acompanhamos o Homem de Ferro voltando ao passado para recuperar o Tesseract direto da Torre dos Vingadores. Acontece que, por um erro de cálculo, o Loki consegue roubar o artefato e fugir, e isso definitivamente não era para acontecer. Essa atitude do Loki configura em um verdadeiro crime contra a linha do tempo, pois acabaria criando uma ramificação, um novo universo. É justamente por causa desse crime temporal que o Loki acaba sendo capturado pela AVT, a Autoridade de Variância Temporal. Eles funcionam como uma espécie de polícia do tempo e carregam a gigantesca responsabilidade de proteger a linha do tempo sagrada para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Eles trabalham então eliminando imediatamente qualquer linha do tempo alternativa ou novo universo que tente surgir. Durante a série Loki, somos apresentados a uma figura enigmática conhecida como aquele que permanece. Ele governa de um castelo situado além do tempo e é o verdadeiro responsável pela criação da AVT. Em um breve relato, ele revela ter colocado um fim a uma antiga guerra multiversal, onde diversas variantes suas lutaram pelo controle absoluto de tudo. Após sair vitorioso, ele garantiu que nenhuma outra versão sua ou qualquer universo diferente do nosso pudesse existir. Para manter essa ordem rígida, ele dizimou todas as realidades que não considerava oficiais, bloqueando completamente qualquer tentativa de criação de novas ramificações. Tudo muda no final da série, quando vemos Loki e Sylvie, uma variante feminina do Loki, confrontarem aquele que permanece. Após Sylvie assassiná-lo, o próprio Loki acaba assumindo esse trono vazio, se tornando o novo deus do tempo, agora assumindo o manto de guardião e protetor da existência. Assim, o Loki toma uma decisão que muda tudo. Ele permite que as ramificações cresçam livremente e acaba libertando de vez os universos paralelos na forma do multiverso. Como todos esses eventos acontecem em um lugar que existe completamente além do tempo e espaço tradicionais, o resultado é como se essa nova realidade sempre tivesse sido assim. Para absolutamente tudo que vive dentro do universo Marvel, não houve uma transição ou mudança perceptível, pois o Loki sempre foi o deus do tempo que vigia o multiverso. Agora, qualquer filme ou série não produzida pelo Marvel Studios pode existir dentro do multiverso. Sendo assim, todos os filmes dos X-Men da Fox, os filmes do Quarteto Fantástico e tudo que você lembrar aí que foi feito fora da Marvel, agora é parte do MCU em seus próprios universos. What If?
Na série What If, a Marvel nos mostra um pouco dessas novas realidades que agora existem. Quem nos narra todas elas é o Ato, um alienígena da raça dos Vigias. Eles são uma espécie extremamente avançada que, há muito tempo, decidiu compartilhar sua tecnologia para ajudar outra civilização. O problema é que essa civilização usou conhecimento para construir uma arma nuclear, o que acabou dizimando o próprio planeta. Aterrorizado com as consequências de sua interferência, os Vigia fizeram uma promessa de que nunca mais se intrometeriam no destino de ninguém. Sendo assim, o único papel deles passou a ser estritamente o de vigiar tudo o que acontece. E graças a essa tecnologia absurdamente avançada, eles são perfeitamente capazes de observar todos os eventos em todas as ramificações do multiverso. Na série What If, nós conhecemos realidades fascinantes, como o universo onde Peggy Carter tomou o soro do super soldado no lugar do Steve Rogers, e ela acabou se tornando a Capitã Carter. Também vemos outra realidade, onde o T'Challa foi abduzido pelos saqueadores no lugar de Peter Quill e se tornou o Senhor das Estrelas. E além disso, tem outra linha do tempo extremamente sombria, onde Ultron venceu os Vingadores e conseguiu as Joias do Infinito. São várias realidades completamente diferentes do universo principal que já estávamos acostumados a acompanhar. O ponto mais importante para a saga do multiverso é que, diante da ameaça colossal desse Ultron que começou a destruir outras realidades, o Vigia precisou quebrar seu juramento e intervir. Ele reuniu um grupo que batizou de Guardiões do Multiverso, juntando personagens que nos foram apresentados ao longo dessa série. O time original contou com a Capitã Carter, T'Challa como Senhor das Estrelas, Killmonger, Thor, Gamora, o Doutor Estranho Supremo e a Viúva Negra que havia sobrevivido no universo destruído pelo Ultron. Claro que tem muito mais informação sobre o multiverso em What If, e se você souber de alguma coisa muito da hora aí, conte aqui nos comentários. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui. WandaVision! Essa série conta a história profunda do luto da Wanda. Após perder o Visão, seu grande amor e parceiro, ela vai até a cidade onde eles planejavam morar e construir uma vida juntos. Lá, dominada pela dor, ela acaba perdendo o controle de seus poderes e prende toda a vizinhança em uma grande e gigantesca ilusão mágica, criando uma anomalia onde ela pode finalmente viver a vida dos seus sonhos ao lado dele. Apesar de não ter nenhuma menção direta ao multiverso em si, essa série coloca a Wanda em contato com o Darkhold, um livro de magia negra, e com um vasto conhecimento de realidades paralelas contidos nele. Além disso, a história apresenta os seus filhos, crianças geradas com pura magia, que existiam apenas dentro da realidade artificial que ela criou na cidade de Westview. Em uma cena pós-créditos fundamental, após o fim da ilusão na cidade, Wanda ainda consegue ouvir as vozes de seus filhos pedindo por ajuda. É exatamente esse fato perturbador que a leva a buscar obsessivamente por universos diferentes onde eles possam ter existido de verdade. Além de tudo isso, a série nos apresenta a vilã Agatha Harkness, uma bruxa muito antiga e poderosa. Também acompanhamos a Monica Rambeau, sobrinha da Capitã Marvel, que acaba ganhando seus próprios poderes ao cruzar o feitiço da Wanda. Também vemos uma versão alternativa do Mercúrio se passando por irmão da Wanda, e também o Visão Branco. Essa nova versão do robô ganha vida após experimentos do governo, que tentavam resetar o Visão a partir do seu corpo original danificado pelo Thanos. Homem-Aranha sem volta pra casa. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa marca o primeiro contato do universo que conhecemos nos filmes com o multiverso. Peter Parker lida com as consequências de ter a sua identidade revelada ao mundo. Desesperado, ele pede ao Doutor Estranho que lance o feitiço para que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha. O feitiço dá muito errado, e vilões de outros universos que sabiam que Peter Parker era o Homem-Aranha são puxados para o MCU, junto com outras duas versões do próprio herói. Como eles mesmos dizem, é a confirmação de que a teoria das cordas, a realidade multidimensional e o deslocamento de matéria são completamente reais. Os três heróis se unem em um esforço conjunto para curar os vilões e devolvê-los aos seus respectivos universos originais. Para conter o rasgo no multiverso no final da batalha, o Doutor Estranho lança um feitiço definitivo que faz com que todos esqueçam que o Peter Parker existe. Toda essa confusão mágica também acabou trazendo Ed Brock e o Venom para o MCU, mesmo que por um breve instante. O grande detalhe para o futuro é que um pedaço do simbionte permanece na linha principal do tempo, mesmo com o Venom sendo devolvido para o seu universo de origem. Nada mais é o mesmo depois desse filme, e o Doutor Estranho acaba lidando com as consequências bem severas de toda essa quebra da realidade. Multiverso da Loucura! Se o multiverso veio até nós no filme do Homem-Aranha, agora somos nós que vamos até ele.
Multiverso da Loucura é um dos filmes que mais nos apresenta conceitos novos para a compreensão da saga multiversal. Primeiro, descobrimos que os sonhos são, na verdade, portais para outros universos. Quando você sonha, basicamente está vendo a vida de uma variante sua. Esse fato é confirmado pela chegada de América Chaves, uma garota com o poder de atravessar fisicamente o multiverso e que acaba cruzando o caminho do Doutor Estranho. Além disso, esse filme é o primeiro que nos dá um vislumbre real de uma viagem multiversal. Em uma cena espetacular, o Estranho e a América cruzam dezenas de realidades diferentes, mostrando a verdadeira diversidade da linha do tempo multiversal. Ao ficarem perdidos em uma dessas realidades, a Terra 838, descobrimos uma informação assustadora. O Doutor Estranho é considerado a maior ameaça do multiverso. Nessa realidade, em vez dos Vingadores, foram formados os Illuminati, um grupo composto pela Capitã Carter, Professor Xavier, Reed Richards, Raio Negro, Mordo e a Capitã Marvel. Lá, descobrimos que o Doutor Estranho daquele universo recorreu ao Darkhold para derrotar o Thanos e acabou condenando seu próprio universo a uma incursão. O conceito de incursão é uma das regras mais importantes apresentadas aqui. Uma incursão ocorre quando a barreira entre dois universos enfraquece, geralmente devido a alguma alteração grave nos fatos, fazendo com que eles comecem a se chocar, resultando na destruição de um ou de ambos os universos. E quem está brincando com esse perigo é a Wanda, a grande vilã do filme. Como sabemos, ela está usando o Darkhold para procurar versões de seus filhos pelo multiverso, com o objetivo de eliminar a mãe deles e assumir o seu lugar. Para isso, ela faz o uso da dominação onírica, uma prática de magia negra estritamente condenada que permite possuir o corpo de uma variante em outro universo. Uma técnica que o próprio Doutor Estranho também acaba utilizando em um momento de desespero. Toda essa bagunça que ambos fazem nos universos provavelmente desencadeou uma nova incursão, e essa consequência é algo que ainda não conseguimos ver por completo, mas a feiticeira Cleia surge nas cenas pós-créditos buscando o Doutor Estranho em Nova York justamente para resolver esse problema. As consequências desse filme são gigantescas. Além de assassinar os Illuminates, a Wanda apaga todas as cópias existentes do Darkhold em todos os universos. Ela teoricamente se sacrifica no processo derrubando o castelo sobre si mesma, mas como não vemos nenhum corpo, a dúvida continua no ar. Quantumania! Esse é o filme responsável por nos apresentar oficialmente Kang, o Conquistador. Ele é uma variante implacável do personagem Aquele que Permanece da série do Loki. Kang era um dominador absoluto do futuro, que devastou dezenas de civilizações e linhas temporais com sua tecnologia incrivelmente avançada. Ele lutou na Primeira Guerra Multiversal contra diversas variantes dele mesmo, pelo controle de tudo, mas acabou sendo derrotado, exilado e banido para o Reino Quântico. O Reino Quântico é uma dimensão subatômica, muito menor que um átomo, que só é acessada ao encolher além do nível molecular. Lá, os conceitos de tempo e espaço, como conhecemos, são completamente irrelevantes. Funciona como um verdadeiro entre realidades fora do tempo convencional, o que permitiu as viagens temporais de Vingadores Ultimato e abriga civilizações próprias e complexas. A primeira personagem que conhecemos que teve contato direto com essa dimensão foi Janet Van Dyne, a Vespa original. Ela ficou presa lá por décadas e nesse período conheceu e até ajudou Kang a tentar consertar o núcleo de sua nave. Porém, quando ela finalmente tocou a mente dele e percebeu quem ele realmente era, um tirano genocida, ela desistiu de ajudá-lo e usou suas partículas PIM para explodir o núcleo, prendendo Kang naquele lugar para sempre. A história do filme começa de verdade quando Cassie Lang acidentalmente envia um sinal que puxa toda a sua família direto para essa dimensão. Ao chegarem no Reino Quântico, eles descobrem uma verdade assustadora. Após ser condenado e ficar preso lá, Kang não apenas sobreviveu, mas conquistou o lugar inteiro, se tornando o líder ditador de um verdadeiro império quântico. Os heróis conseguem derrotar o Kang, mas uma dúvida terrível paira sobre o Homem-Formiga na cena final. Será que matar o Conquistador foi a escolha certa? Com a morte dele, será que as suas outras variantes não estariam livres agora para dominar o multiverso sem o seu maior rival no caminho? O Scott Lang estava certíssimo de se preocupar. Na cena pós-créditos, milhares de variantes do Kang se reúnem em um conselho colossal logo após a morte do Conquistador exilado. É ali que ouvimos uma fala que muda tudo. Os líderes dizem, abre aspas, eles estão começando a tocar no multiverso, fecha aspas. É o momento exato onde os antigos soldados percebem que a trégua acabou. A guerra se aproxima novamente e a luta pelo domínio do multiverso já deu seus primeiros passos.
As Marvels. Em As Marvels, o multiverso não é o foco principal o tempo todo, mas o filme traz consequências importantíssimas para a nossa saga. A história ganha força quando a vilã, Darbin, usa um antigo bracelete quântico para rasgar a rede de teletransporte do espaço. Essa interferência acaba entrelaçando os poderes baseados em luz da Capitã Marvel, da Miss Marvel e da Monica Rambeau, agora assumindo o codinome Photon. Por causa disso, as três passam a trocar fisicamente de lugar todas as vezes que usam suas habilidades ao mesmo tempo. Além de tentar entender essa confusão, o trio precisa impedir Darbin e, de quebra, resolver a crise que a própria Capitã Marvel havia causado acidentalmente ao povo Kree no passado. Mas o verdadeiro problema em nível multiversal acontece no clímax do filme. A vilã acaba forçando tanto o poder dos dois braceletes juntos que cria um rasgo gigantesco no tecido do espaço-tempo. Essa ruptura abre um buraco que conecta a realidade que conhecemos, que é a dos Vingadores, com um universo paralelo ainda bem misterioso, correndo o sério risco de causar uma nova incursão. Para salvar o nosso universo desse colapso, a Monica Rambeau assume a missão de fechar essa fenda do espaço usando seus poderes. O problema é que ela só consegue costurar a ruptura estando do outro lado, o que a deixa completamente presa nessa realidade paralela. A grande explosão de mentes acontece na cena pós-créditos. A Mônica acorda em um laboratório e é encontrada pela Binária, que naquele universo é uma variante de sua mãe, Maria Rambeau. E para a loucura dos fãs, quem está cuidando dela é o Fera, o clássico médico e cientista dos X-Men, abrindo de vez as portas para os mutantes no multiverso. Deadpool e Wolverine. Esse é definitivamente o filme mais focado no multiverso que temos até hoje. Depois de voltar no tempo usando a máquina do Cable para salvar sua noiva Vanessa e fazer diversas modificações na sua realidade, o Deadpool acaba sendo abordado pela AVT de um jeito bem parecido com o que aconteceu com o Loki. Mas dessa vez, o motivo era diferente. Um agente chamado Paradoxo não queria simplesmente apagar o Deadpool, mas sim recrutá-lo, enquanto acelerava o fim do universo dele. A linha do tempo do mercenário estava condenada não por suas ações de viagens no tempo, mas sim porque uma pessoa que era o pilar daquele mundo havia morrido, o Logan. É assim que somos apresentados ao conceito de ser âncora. Basicamente, todo o universo possui uma pessoa que é a fundação daquela realidade. Se ela morre, a linha do tempo inteira começa a decair e morrer também. Como Deadpool se recusa a cruzar os braços e deixar o seu universo morrer, ele rouba um dispositivo da AVT e corre pelo multiverso para achar um substituto para o Wolverine que se sacrificou. No meio dessa bagunça, ele acaba encontrando uma variante extremamente depressiva e amargurada do herói, que carrega a pesada culpa de ter causado a morte dos seus X-Men. As coisas dão errado, os dois acabam sendo podados pela AVT e vão direto para o vazio. Esse é aquele mesmo lugar desolado além do tempo que conhecemos na série do Loki, para onde tudo que é deletado ou banido das existências é enviado. Lá no vazio, nós reencontramos diversos personagens clássicos que um dia já brilharam nas telas, mas acabaram sendo esquecidos, como Blade, a Elektra, o Gambit e até mesmo o Tocha Humana do primeiro filme do Quarteto Fantástico, vivido pelo Chris Evans. Esbarrando em um problema muito maior do que imaginavam, Deadpool e Wolverine formam uma resistência improvável com esses heróis esquecidos para enfrentar Cassandra Nova, a perigosa gêmea do Professor Xavier, que domina o vazio como uma verdadeira tirana. Quando Cassandra toma o controle da tecnologia da AVT, ela decide usar uma máquina para aniquilar todo o multiverso, forçando todas as realidades a sucumbirem e virarem apenas o vazio, sob o seu domínio. No final épico, os heróis conseguem destruir o equipamento, vencem a ameaça e acabam ganhando o direito de voltar para a linha do tempo original do Deadpool, que agora está salva e estável novamente. O Wolverine finalmente encontra sua redenção e passa a viver por lá com ele. Capitão América, Admirável Mundo Novo. Esse filme apresenta quase nada do multiverso, então vamos ser bem breve aqui. Basicamente, Capitão América, Admirável Mundo Novo nos dá um panorama de como ficou a política na Terra nos últimos anos. A trama foca em intrigas globais e apresenta novas figuras de poder, como o temível Hulk Vermelho, o novo Falcão, e traz de volta o clássico e super inteligente vilão, o Líder. Também é neste momento da história que temos a confirmação de que Sam Wilson está juntando uma nova equipe de Vingadores, embora o filme não nos dê mais detalhes sobre quem fará parte dessa formação. A grande pista multiversal acontece nas cenas pós-créditos.
Nela, o líder, que está em uma prisão de segurança máxima, recebe uma visita do Capitão América. Com seu intelecto absurdamente evoluído, o vilão faz um alerta assustador. Ele calculou todas as probabilidades e avisa que a hora em que os heróis terão que lutar entre si para defender a sua própria realidade está chegando, e esse confronto é absolutamente inevitável. O líder já conseguiu prever o colapso e a guerra multiversal que se aproxima a passos largos do MCU. Thunderbolts. Thunderbolts é outro filme da Marvel que trabalha com uma história totalmente terrena, explorando a ausência dos Vingadores. Após grandes crises globais, o mundo sente a urgência de ter um novo time para enfrentar ameaças que possam surgir de onde menos se espera. Quem aproveita esse momento é Valentina Allegra de Fontaine, diretora da CIA, e ela tenta manter o controle e decide financiar uma criação do Sentinela, um projeto ambicioso para criar um super soldado infinitamente mais poderoso que o Capitão América. No entanto, as coisas saem do controle. O projeto do Sentinela se torna perigoso e Valentina se vê em uma posição onde seus segredos obscuros estão prestes a ser revelados. Em um ato de desespero para não perder seu cargo e tentar eliminar todas as provas que existem contra ela, a diretora monta um esquadrão de anti-heróis descartáveis, na esperança de que eles morram na própria missão. Mas o tiro sai pela culatra. O grupo, composto por personagens como Yelena Belova, que é a nova Viúva Negra, o Agente Americano, Fantasma, o Guardião Vermelho e o Treinador, eles sobrevivem. Percebendo a armação, eles se unem para se rebelar contra a Valentina. Depois, essa aliança acaba plantando as sementes para o que pode se tornar os novos Vingadores do MCU. Mas a grande surpresa cósmica e multiversal do filme está reservada para os seus momentos finais. Com essa nova equipe consolidada, o sistema de defesa da Terra emite um alerta global aterrorizante. Há uma crise colossal acontecendo no espaço sideral naquele exato momento. Pelas imagens de satélite, a equipe assiste incrédula a um evento impossível. Uma gigantesca nave multiversal está literalmente rasgando o tecido da nossa realidade. E no casco dessa nave cruzando dimensões, eles veem estampado um gigantesco e icônico número 4. É a conexão perfeita e direta para a chegada do Quarteto Fantástico no universo cinematográfico Marvel. Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Nesse filme, temos apenas uma única menção direta ao multiverso, e ela é feita de forma bem descontraída pelo próprio Reed Richards durante uma aula de ciências para crianças, que, por sinal, não demonstra o menor interesse na genialidade dele. Porém, o próprio conceito desse filme já respira o multiverso. Primeiro de tudo, a história se passa inteiramente em outra realidade, um universo retrofuturista dos anos 60, onde nenhum outro super-herói, além do Quarteto Fantástico, existe. É uma realidade construída e focada exclusivamente neles. Durante a trama, a equipe enfrenta ameaças de nível colossal para proteger o seu mundo, lutando contra o Devorador de Mundos, Galactus e a Surfista Prateada. Mas a verdadeira bomba que quebra a internet é jogada na cena pós-créditos. É nela que Victor Von Doom, o temido Doutor Destino, é finalmente introduzido, mesmo que por meros segundos de tela. Ele é simplesmente o grande e definitivo vilão de toda essa saga do multiverso, assumindo o peso que um dia foi do Thanos. E a grande conexão com tudo o que falamos até agora vem a seguir. Como já sabemos, graças ao teaser de Vingadores Doutor Destino e aquela cena pós-créditos de Thunderbolts, a nave do Quarteto Fantástico rasgou o multiverso e foi parar direto na Terra 616, a linha do tempo principal e lar dos nossos Vingadores. O grande mistério que nos resta agora é descobrir o motivo exato que os forçou a abandonar a sua própria realidade e fazer esse salto para o nosso universo. Por enquanto, essas são todas as informações mais relevantes sobre o multiverso que tivemos nos filmes e nas séries da Marvel até o momento. Será que eu esqueci de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí a clarear um pouco sobre a questão do multiverso, e se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o like e até a próxima!